Excelente tarde para você que está ligado na Band. Está tudo bem? Você que estava até agora com o Joel da Atena vai ficar a partir de agora com as principais notícias da região metropolitana. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, interligados com a notícia. Hoje é dia 23, chegamos à quarta-feira. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que vai estar comigo até as 10 para 7 da noite, nós vamos juntos para toda a região metropolitana. E eu quero que você venha comigo e que você participe comigo no nosso WhatsApp. 997635060 é o zap do povão. Participe conosco, mande sugestões de reportagens. Você pode comentar os assuntos do dia. Eu gosto muito quando você registra a sua audiência. Quem está assistindo o programa, quem está aí, se está gostando, se não está. Sua opinião é importante para a gente. 997635060, o zap do povão. Olha, estamos ao vivo também no portal bandvale.com, o mais completo portal de notícias e entretenimento da região. Dá para clicar lá, TV Bandvale ao vivo, e assistir a nossa programação. No nosso canal do YouTube, que aparece aí no seu vídeo. E eu convido você a nos seguir aqui no Instagram. Põe no Instagram aqui, @BrasilUrgenteVale. Você lá fica por dentro das imagens, dos acontecimentos, de tudo que acontece. As principais imagens da região estão no nosso Instagram. Participa com a gente, vem comigo até as 10 para 7 da noite. Tem muita coisa no programa de hoje, tem muito assunto importante. Antes eu queria a imagem de São José dos Campos, a maior cidade da região metropolitana. O pôr do sol está aí de toda a tarde. Hoje um céu limpo, um céu azul hoje. Fez até calor hoje à tarde aqui em São José dos Campos. Essa é a nossa imagem direto aqui do alto do Colinas Shopping. Nossa câmera exclusiva que mostra o pôr do sol na Mantiqueira. Essa é a região oeste da cidade. A gente está mostrando aí a região aqui do Colinas, o Jardim das Colinas. Lá no fundo a gente vê a região do Urbanova, a Serra da Mantiqueira e o sol se colocando num verdadeiro sorriso da natureza nesse entardecer de inverno aqui em São José dos Campos. E você, dos 4 cantos da cidade, você de toda a região, participe com a gente pelo WhatsApp, tá liberado para a sua participação. Taubaté tá aí também, eu quero imagem de Taubaté. Nossa câmera mostra a segunda maior cidade da região metropolitana. Alô, Taubaté! Muita gente acompanha a gente também na cidade de Taubaté. Tá aí o entardecer na cidade de Taubaté, 21 graus também em Taubaté. Hoje fez calor durante a tarde, agora o sol vai embora e o frio começa a chegar, né? Essa é a grande realidade. O sol está indo embora, o frio começa a chegar em toda a nossa região. Estou esperando as mensagens também da cidade de Taubaté. Olha, daqui a pouquinho vamos falar de uma grande apreensão de drogas em Caçapava. Foi ontem durante a tarde, a informação chegou no finalzinho do nosso programa. Nós não conseguimos trazer a informação ontem. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação. Daqui a pouquinho vamos falar também de um crime que aconteceu há 10 anos em Cruzeiro. E só agora houve o julgamento. E o que aconteceu com o principal suspeito? Nada. Nada. Já a gente vai falar dessa história também aqui no Brasil Urgente Vale. Mas eu vou começar falando de um caso que a gente mostrou ontem. Coloca a imagem aí, Alisson, que a gente mostrou ontem aqui no Brasil Urgente Vale, dessa idosa de 65 anos que estava em Quiririm, distrito de Taubaté, ali Quiririm, a colônia italiana. A gente tem uma audiência imensa lá em Quiririm. Vou mandar um abração para o Mauro Mânico, o Mauro da padaria, gente da melhor qualidade, a Elisa, que tem a cantina, o Periquito, que vende embutido, o Bar do Pito, o Barna conhece também, né, professor? Pessoal todo lá de Quiririm, o Deminho, grande Deminho. Olha, essa idosa tinha chamado um carro de aplicativo e quando ela foi entrar no carro, o homem sai e aponta uma arma para ela. Olha o desespero dessa senhora. E rouba o celular e a bolsa
entra no carro e os dois saem em disparada. Plena luz do dia, hora do almoço, isso foi na segunda-feira. Ontem nós mostramos esse caso aqui, falamos com a GCM, que logo após o ocorrido, no final da tarde da segunda-feira, pegou os vagabundos. Se bobear, estão assistindo o nosso programa. Né? Se bobear, estão assistindo o nosso programa. Por quê? Porque foram para audiência de custódia. E o que aconteceu com eles? Nada, 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 nada. Na audiência de custódia, a justiça falou assim, não, responde em liberdade. Você acha que essa senhora está sossegada? Lucas Rodrigues ao vivo comigo aqui na tela da Band. Cadê o Lucas? Lucas está aqui, ao vivo. Está na sede aqui da Polícia Civil de São José dos Campos, do DEINTER-1, que é claro, é a região de Taubaté, faz parte do DEINTER-1, e tem detalhes desse caso. Ontem, Lucas, quem estava ontem em Taubaté era a Carol Correia, e ela falava justamente, com o capitão Souza, que é o comandante da GCM, da Secretária de Segurança Municipal, e, portanto, responsável pela guarda. Ele falava que nenhum dos dois tinha passagem pela polícia. A GCM aí com as placas, a parte de inteligência, de câmeras, ajudou a pegar, porque rapidamente imagem de segurança foi passado, né, para a própria prefeitura, placa de veículo, etc e tal, e eles conseguiram pegar os dois, levaram para a delegacia, o delegado manda para a audiência de custódia. E aí eles voltaram para casa, eles vão responder em liberdade por o quê? Ou não vão responder por nada? Conta os detalhes pra gente. Lucas Rodrigues, ao vivo, tela cheia, boa tarde. Tudo bem, Nicolini? Boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale. Sensação de impunidade, né, Nicolini? Que fica agora por causa desses dois criminosos que foram soltos após a audiência de custódia. Criminosos que agiram até com muita violência contra essa idosa que sofreu esse assalto, né, na cidade de Taubaté, ali no distrito de Quiririm, e o argumento que foi utilizado para a soltura dos dois indivíduos na audiência de custódia, Nicolini, foi justamente o fato de que eles não tinham antecedentes criminais, Nicolini. Então foram presos, a Guarda Civil Municipal teve todo o trabalho de fazer ali a pesquisa, checar as câmeras de monitoramento da cidade, fazer o reconhecimento desses indivíduos, prendê-los para que eles fossem soltos, então, na audiência de custódia realizada ontem, Nicolini. Saíram pela porta da frente, como se costuma dizer, e agora vão responder aí pelo crime de liberdade, Nicolini. A nossa equipe de produção teve acesso a essa informação agora no começo da tarde de hoje, que os dois indivíduos tinham sido soltos após a audiência de custódia, mas eles devem ter aí algumas medidas cautelares que foram aplicadas pelo juiz, Nicolini. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, esses dois indiciados receberam a liberdade provisória, mas deverão cumprir aí algumas medidas. Eles não podem sair de Taubaté sem autorização da Justiça, nem mudar de endereço sem avisar. Eles também estão proibidos de consumir bebida alcoólica, frequentar bares ou casas de jogos e devem cumprir aí aquele recolhimento domiciliar a partir das 10 horas da noite, exceto se estiverem ambos trabalhando e comprovarem isso para a Justiça, Nicolini. Poucas medidas, né, que esses indivíduos deverão cumprir, se é que vão cumprir, dado aí o fato de que eles estavam atuando, né, de maneira criminosa. Apesar de não terem antecedentes criminais, não se sabe se foi esse o primeiro incidente criminoso que eles cometeram, né, contra essa senhora. Não se sabe se eles cometeram outros delitos, passagem pela polícia pelo menos não tem, se cometeram, não foram pegos até então, Nicolini. Para a gente relembrar o caso, né, esses dois homens fingiram ser motoristas de aplicativo, assaltaram essa idosa de 65 anos ali em Quiririm. Todas as imagens, né, de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos, isso ficou registrado, e a violência também com que eles agiram contra essa idosa. Ela foi abordada por esse veículo. De acordo com as informações, inclusive do boletim de ocorrência, ela desconfiou que a placa
do carro que estavam esses criminosos não batia com a placa que estava no aplicativo dela, mas mesmo assim ela foi convencida pelos criminosos, se aproximou do veículo e ali então foi onde aconteceu toda a ação. Um dos criminosos com capuz e armado com um simulacro saiu do carro, atacou a idosa, ela tentou fugir, mas teve ali a bolsa e o celular arrancados com muita violência. Com apoio, como a gente comentou, das imagens que foram divulgadas, inclusive, a GCM conseguiu, horas depois, localizar o carro que foi utilizado na fuga e prender também os suspeitos ainda no mesmo dia, ali nas proximidades, Nicolini. Eles foram presos no bairro do Santa Teresa, que é bem próximo à região do Quiririm também. Só que mesmo assim, com todas essas provas, imagens de câmeras de segurança que mostram nitidamente a ação dos indivíduos, o carro que foi apreendido e também o simulacro, mesmo assim agora eles estão soltos, estão aguardando o desenrolar do processo em liberdade, Nicolini, soltos em audiência de custódia, e aí cabe a discussão pelo qual motivo esses dois indivíduos foram soltos, se é realmente alguma brecha na lei, o fato deles não terem antecedentes criminais é uma brecha que a lei tem, que acabou permitindo isso, mas fica aí essa sensação de impunidade para essa idosa, principalmente, que foi a principal vítima, mas também para toda a população que agora vai ter que lidar com mais dois indivíduos criminosos nas ruas de Taubaté, Nicolini, infelizmente. Volto com você. Perfeito, Lucas Rodrigues, perfeito. Acho que está tudo muito esclarecido. A gente não consegue entender, assim, parece que eles vão ter que assaltar outra pessoa, né? Vão ter que cometer o crime novamente para ser preso. Então, assim, todo mundo tem direito a cometer um primeiro crime no Brasil, né? Que a gente não consegue entender. Obrigado, Lucas, pelas informações desse caso. Porque outro dia a gente teve um caso parecido. Coloca a imagem do caso da Vila São José, eu pedi para separar. A gente mostrou aqui no Brasil Urgente Vale, quando um motociclista, também com uma idosa, só que ele foi ostensivo. Ele parou, né, para roubar um embrulho que ela tinha na mão, era a roupa que ela ia na hidroginástica, né? E ele foi violento, puxando e empurrando essa idosa, dá uma olhada, que cai, bate o quadril e a cabeça, se machuca e vai para o hospital. Ela teve uma lesão no quadril por conta dessa queda. Esta idosa tem 82 anos, a outra tem 65. Ela trincou o quadril, gente, teve lesão na cabeça. Precisou ficar hospitalizada por conta disso. Esse, pelo menos, está preso preventivamente. 30 dias. 30 dias. O crime foi dia 11. Hoje é dia 23, está quase na metade. Está quase na metade. Agora, a gente falou, e o Douglas está comigo ao vivo aqui também para falar disso, da redação, né, Douglas? A gente falou que esse motociclista que assaltou já tinha passagem com problema de drogas. Eu me lembro bem. E aí, o delegado conseguiu que fosse expedida a prisão dele por 30 dias. Já esses dois, não, eles são bonzinhos, acho que eles deram uma bobeada, uma fraquejada. Que não sei o quê, bababá, nhenhenhê. Com a idosa, vira possibilidade, só falta falar que a culpa é da idosa, pô. Vai ter que esperar assaltar outra pessoa, estavam com simulacro de arma, agora eles vão arrumar uma arma de verdade. É isso. É isso. O que vai esperar agora? Ou acho que vai tudo ser canonizado? Vai virar santo? Vai tudo pro Papa agora? Não vai, né? Não tô falando que tinha que ficar 10 anos na cadeia por causa disso. Não é pra tanto. Mas é assim. Fica numa sala de resguardo, uma noite pra outra, uma celinha que tem dentro do DP. Vai pra audiência de custódia ou faz online. Não, é réu primário, residência fixa, o senhor mora ali e tal. Então vai embora, não faz mais isso. Né? Ô Douglas, teve um caso que chamou a atenção também em Cruzeiro. Também de uma absolvição do principal suspeito de um crime, que foi um atropelamento que matou 2 pessoas, um caso que aconteceu em 2015, eu não estava nem aqui na Band em 2015,
10 anos atrás. Foi na Avenida Nesrala Rubês. A Nesrala Rubês é o caminho que vai para Lagoinha, né, Douglas? E depois de 10 anos, 10 anos, matou 2, feriu 7. 10 anos depois ele foi absolvido. Eu queria saber a explicação, porque a informação que se tinha é que ele era o cara que estava dirigindo o carro que atropelou e matou as pessoas. O que a justiça definiu agora, caso encerrado, trânsito em julgado, como dizem os advogados, Douglas? Conta pra gente. Tela cheia pro Douglas, boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini, e para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Como você frisou, um caso, né, que agora vai completar 10 anos, que aconteceu no dia 2 de agosto de 2015, na Avenida Nesrala Rubês, região lá de Cruzeiro, onde aconteceu esse atropelamento fatal, Nicolini. Inclusive, a gente tem imagens da época que nós mostramos aqui na Band, quase 10 anos atrás, desse acidente que aconteceu na madrugada do dia 2 de agosto de 2015, no trecho urbano da rodovia lá em Cruzeiro, também rodovia que liga Cachoeira Paulista, Lagoinha. Segundo a Polícia Civil, Gabriel Roubader de Souza Silva seria um motorista desse carro que se envolveu nesse acidente. Ele foi indiciado pela Polícia Civil, pois, de acordo com a investigação, ele dirigiu o carro, estava sem habilitação e também sob o efeito de álcool no momento que ele conduzia esse Volkswagen Gol, que acabou destruído, Nicolini. A gente está vendo a violência do impacto na ocasião do acidente. O motor do carro foi completamente arrancado para fora. Porém, na decisão desse mês, lá na Vara Criminal de Cruzeiro, a Justiça considerou improcedência a denúncia oferecida pelo Ministério Público, considerando a investigação da Polícia Civil, alegando que houve ausência de provas suficientes para a condenação do indiciado. Eu vou aqui abrir aspas para a decisão. Não há registros suficientes para apontar que ele dirigiu o veículo no momento do acidente. Diante disso, os elementos de provas não foram suficientes para a imputação da autoria delitiva e a dúvida que lhe favorece. Ou seja, de acordo com a Justiça, as provas não foram suficientes para a condenação desse indivíduo que, de acordo com a Polícia Civil, estava dirigindo o veículo. Após quase 10 anos de instruções processuais, oitivas de vítimas, porque nesse acidente, além das 2 pessoas que acabaram falecendo, outras 6 ficaram feridas, Nicolini. Então, várias oitivas foram realizadas ao longo desse tempo e a juíza do caso lá da Vara de Cruzeiro concluiu que não foi possível comprovar que Gabriel dirigiu o carro no momento da decisão. Obviamente, a gente falou com a defesa do indiciado Gabriel Roubader de Souza Silva, que agora foi inocentado pela Vara do TJ de Cruzeiro, né, o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo. De acordo com sua defesa, foi a justiça sendo feita num processo que a defesa sempre tentou comprovar sua inocência. O jornalismo da Band também procurou, Nicolini, o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo para saber se vai recorrer da decisão ou se vai mandar o caso novamente para a Polícia Civil. A gente ainda não teve resposta, mas é claro que é muito difícil se recomeçar uma investigação após um acidente de trânsito que aconteceu 10 anos atrás, Nicolini. Perfeito, perfeito. É isso, né? E advogado ganha bem para isso, né? Para arrumar jeito de explicar muitas vezes o inexplicável, porque a informação que eu tenho é que o carro era dele, não era? O carro era dele. Quem estava dirigindo seria ele. Os pertences seriam dele. Né? Mas não houve provas de que tudo isso aconteceu com ele, porque o condutor do veículo fugiu. Né, meu querido Douglas Cruz? Né? E aí, por falta de provas, a justiça absolveu, né, aquele que havia sido indiciado em Cruzeiro. E aí tem que se dizer, ok, a justiça falou em trânsito julgado. Né? Não sei se ainda tem possibilidade de recorrer, acho que não, acho que acabou o processo. E essa é a justiça do Brasil que vai se arrastando do jeito que pode. Obrigado, Douglas, pelas informações. A gente segue acompanhando tudo isso. Agora, você que está me assistindo aí, como é que você vê essa situação hoje das leis do Brasil? E não adianta falar que a culpa é do Supremo, que a culpa é do Papa, que a culpa é de não sei quem.
você tem que cobrar o seu deputado que você votou. Aliás, os que você votou tá no Brasil ou não? Que aqui na região teve um punhado de votos do deputado que nem no Brasil não tá. E aí? Tem que cobrar do seu deputado para melhorar as leis. Por isso que é tão importante. Às vezes fala assim, o deputado fica lá longe, em Brasília, a gente não sabe. Sabe? Tem que saber. E é ele que você tem que cobrar. Porque ano que vem tá logo ali, gente. Hoje já é fim de julho. Ano que vem todo mundo com um sorrisão assim. Oi, quanto tempo. Olha, esse ano nós vamos estar lá para continuar o trabalho por vocês. Que trabalho? Brasil! O que faz por nós? Nada, 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 nada. A gente tem que prestar atenção de não ficar depositando voto em deputado que não traz um centavo para a região. Um centavo para a região. A região é muito mal representada. A gente fala isso aqui em todo processo eleitoral. Eu sou totalmente favorável a voto distrital, justamente por causa disso. O Vale do Paraíba tem aí não sei quantos milhões, tem mais de milhões de eleitores. E o único deputado federal que a região elegeu hoje é secretário em São Paulo, que é o Milton Vieira. O pastor Milton Vieira. Nem deputado não é mais, está lá de secretário. Secretário de Habitação do governo Ricardo Nunes em São Paulo. Então é isso. É isso, cara. Mas assim, pode ter certeza que daqui a pouco ele sai de ser secretário, que volta a ser candidato a deputado. Vai falar, meus amigos, vamos juntos, né? Precisamos da sua confiança. É assim, gente. É uma vergonha. É assim. E tem outra também, né? É um bando de candidatos, tanta gente, né? Cada um vendendo um pedaço no céu mais gordo do que o outro. Então fica atento e cobre leis melhores, que as leis são feitas pelos deputados. Porque depois vai dizer, mas a justiça tá aí canetando, porque o deputado não faz, tem que fazer muitas vezes. Então tem que ir lá ter leis, né, mais duras, em casos como esse, não é? Para não haver coisas como essa, impunidades como essa da senhora. Imagina o susto dessa. A gente tentou falar com ela, não quis dar entrevista. Imagina o susto. Como é que ficou uma senhora de 65 anos, na tranquila Quiririm, pede um carro de aplicativo, sei lá se é no médico, ia visitar filhos, sabe aquela coisa? E o cara aponta um simulacro. Você acha que ela achou que era simulacro? Ela apontou uma arma para a cabeça dela. A gente vê o susto que ela toma aí. Então vamos, cada um fazer sua parte, né? É preciso eu, você, todo mundo, tá bom? 997-63-5060, eu quero a sua opinião. Manda zap pra cá, o Douglas está recebendo as mensagens. Lá daqui a pouco nós vamos mostrar as primeiras. Campos do Jordão, homem preso por tráfico na Vila Santo Antônio. Põe na tela aí a lição. Segundo a Polícia Militar, o caso foi ontem à noite. O suspeito foi abordado na rua Benedito Geraldo da Cunha, que é uma biqueira conhecida lá no Santo Antônio, não é? Com ele, cerca de 200 porções de cocaína, 150 pedras de crack, 50 porções de K9, que é aquela droga que deixa o povo que nem zumbi, um cobertor na cabeça andando ao léu. O cidadão está à disposição da justiça, mas se não tem passagem, vai pra rua, a gente já sabe, né? Em Jacareí, 2 adolescentes. O que acontece com adolescente no Brasil? 2 adolescentes foram apreendidos. 5 motocicletas recuperadas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. 5 motocicletas recuperadas hoje de madrugada na Vila Pinheiro. Segundo a PM, uma equipe recebeu a denúncia de que tinha 2 empurrando moto que estava sem gasosa. Pé de China, né, Para com isso, meu compadre. Os policiais foram até lá, abordaram os jovens e aí foram num pátio onde as motocas furtadas estavam escondidas. Os adolescentes foram encaminhados para a delegacia, registrou ocorrência e foram para casa tomar sopinha, né? Tomar sopinha quente, para ter energia para roubar mais moto. Essa é que é a realidade. As motos vão ser devolvidas para os proprietários. Dessa vez, os proprietários dessas tiveram sorte, mas a maioria não tem e a maioria fica sem moto. Criminosos invadiram e furtaram um restaurante de comida havaiana. É isso, hein?
Chique. Foi aqui em São José dos Campos, na Vila Ema, mas as câmeras do estabelecimento registraram toda a ação. Veja. As imagens mostram um suspeito encapuzado se aproximando do estabelecimento. Ele se agacha para tentar entrar no restaurante pelo buraco entre o chão e o portão, mas não consegue. O crime aconteceu por volta das 4 horas da manhã da última segunda-feira, em um restaurante que fica na rua Serimbura, no Vila Ema. O suspeito anda de um lado para o outro para garantir que ninguém está se aproximando e se agacha novamente. Ele então levanta um pouco mais a parte de baixo do portão e consegue entrar na área externa do estabelecimento, se arrastando pelo chão. O indivíduo vai até uma porta de vidro que dá acesso ao ambiente interno do restaurante e força ela até se abrir e ele conseguir entrar. O suspeito volta para a área externa com uma televisão e sai do estabelecimento pelo mesmo vão que entrou. Quando ele já está do lado de fora, ele puxa a TV por baixo do portão e sai com ela. A ação durou menos de 3 minutos e o caso segue em investigação pela Polícia Civil para a identificação do suspeito. É isso. É assim, ó. Era dia, né? Põe a imagem de novo aí, Alisson. Olha aí, ó. Não, essa aí já era noite, né? Isso era o horário da noite. Olha o que o cara faz. 4 horas da manhã. Olha o que o cara faz. Para conseguir entrar. Olha aí, ó. As máscaras vieram para ajudar muita gente no momento de pandemia. E se criou um costume de usar máscara quando está gripado, tal, tem que trabalhar, usa máscara. Aí eles vivem de máscara agora, ó. Tá vendo? Você acha que tá gripadinho? Não tá gripadinho, né? Não tá gripadinho, olha lá, ó. Olha lá, ó. É um absurdo, prejuízo para o comerciante que paga imposto, que dá emprego. Vamos torcer para a polícia encontrar esse vagabundo o mais rápido possível. Já a Polícia Civil investiga mais 2 mortes na região. Num primeiro caso, o corpo de um homem foi encontrado numa barragem em Lavrinhas. Lavrinhas, gente, é tão tranquila, né? Em Roseira, um homem de 41 anos foi morto a tiros. Roseira também é muito tranquilo. O Lucas Rodrigues volta ao vivo da sede da Polícia Civil com mais informações desses casos. A polícia já tem alguma linha de investigação dos 2 crimes, que, é claro, não tem ligação entre eles, Lucas. Boa noite. Oi, Nicolini, boa noite para você novamente, para todo mundo que nos acompanha. A Polícia Civil segue investigando, né? Como você mesmo comentou, são casos distintos, um que aconteceu na cidade de Lavrinhas e outro em Roseira. Não tem correlação, mas os agentes estão nas ruas realizando diligências para tentar identificar e localizar os suspeitos de terem cometido esses 2 crimes, Nicolini. O primeiro caso, ainda bastante nebuloso, segundo as informações da Polícia Civil. Um homem que ainda não foi identificado foi encontrado próximo a uma barragem. Foi encontrado dentro de um trecho do Rio Paraíba, próximo a uma barragem ali na cidade de Lavrinhas. O local é de difícil acesso, tem forte correnteza e é usado para controle hídrico ali da região. O corpo desse homem, inclusive, estava enroscado em uma das boias de contenção, Nicolini, ali no Rio Paraíba do Sul, próximo a essa barragem em Lavrinhas. De acordo com o boletim de ocorrência, esse indivíduo encontrado ainda não foi identificado, mas ele possui 2 tatuagens de palhaço, uma na perna e outra na barriga. A Polícia Civil tenta usar esses 2 elementos para tentar localizar os familiares deste rapaz, porque o corpo dele estava em estado avançado de decomposição, então não foi possível a identificação ali no momento. Então a polícia usa esses 2 elementos agora, as tatuagens que esse indivíduo tinha, 2 tatuagens de palhaço, uma na perna e uma na barriga, para tentar localizar aí familiares, parentes e identificar, fazer a identificação do corpo dele. A perícia suspeita que ele estivesse na água já há vários dias e isso dificulta a análise da causa da morte. A vítima segue então sem identificação. Polícia Civil pede, inclusive, que qualquer informação possa ser passada, informação de pessoas desaparecidas com essas características, possa ser passada aí para as equipes, para que então os agentes possam colocar fim aí a esse caso, identificar a causa da morte, identificar a família também
para que possa colocar fim, Nicolini, encerrar aí esse caso que continua em investigação, caso registrado então na cidade de Lavrinhas, o corpo desse homem ainda sem identificação. Já o segundo caso que você comentou, Nicolini, esse homem de 41 anos que foi executado com 3 tiros, também na noite desta terça-feira. O crime aconteceu em uma área de mata, perto de um córrego e de uma olaria desativada ali nas imediações da Avenida Portugal, na cidade de Roseira. A vítima foi atingida no braço, no peito e nas costas, Nicolini. 3 disparos de arma de fogo. De acordo com algumas testemunhas que prestaram depoimento à polícia no boletim de ocorrência, esse homem já era conhecido do bairro e infelizmente tinha envolvimento com o tráfico de entorpecentes ali na região, tinha alguns antecedentes criminais também por furto e roubo e estava, segundo informações dos moradores do bairro, jurado de morte por causa de desentendimentos com moradores ali daquela região, Nicolini. Os populares, inclusive, né, os moradores ali que prestaram esse depoimento à Polícia Civil, eles contaram que ouviram 7 disparos e alguns gritos, né, de pessoas dizendo pegou, 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 o que teria referência aí com o fato de que esse indivíduo teria sido pego pelos criminosos. 3 pessoas teriam participado da ação criminosa que aconteceu entre 7 e 8 da noite. A perícia foi acionada, fez os primeiros levantamentos ali no local, mas inclusive não foram encontrados os cartuchos de bala, Nicolini. Perdemos o contato com o Lucas aí, vamos retomar o contato com ele, por favor, produção. Ele estava falando desse caso de Roseira, né, dessa morte pelo assassinato dessa pessoa e que não foram encontrados os cartuchos que teriam sido utilizados no crime. A polícia está investigando esse caso, né? Investiga-se um acerto de contas do caso, a polícia está em cima. Vamos tentar retomar o Lucas, já retomamos o sinal do Lucas. É só refazer a ligação, por favor, com o Lucas. Ele está ao vivo com a gente, a nossa transmissão ao vivo, é claro, como não só nossa, né, de todo mundo, é hoje pela internet e às vezes ela nos deixa na mão. Então vamos tentar retomar o contato com o Lucas Rodrigues, que estava explicando justamente da sede do DEINTER 1, a investigação desse caso de Roseira. Pois não, Lucas, para fechar, você estava falando dos cartuchos que não haviam sido encontrados. A polícia fala em acerto de contas, é isso? Isso, Nicolini. A princípio, o caso é investigado como homicídio, mas a Polícia Civil trabalha sobre essa linha de investigação de acerto de contas justamente por causa desses fatos que eu te contei, né? O indivíduo já tinha alguns antecedentes criminais por roubo, furto, tinha ligação com o tráfico de drogas também na cidade de Roseira e agora a Polícia Civil trabalha aí nessa linha de investigação. O caso foi registrado então como homicídio, como eu comentei, a perícia foi acionada, mas por se tratar de uma área de mata, um local também de difícil acesso ali na cidade de Roseira, os agentes não conseguiram localizar os cartuchos que foram de munição, né, que foram utilizadas aí nesse crime. Então isso dificulta um pouco o trabalho da Polícia Civil, mas como os agentes têm já descrição do suspeito, sabem que foram pelo menos 3 indivíduos que participaram aí desse homicídio, a linha de investigação segue nesse sentido e agora trabalha aí com a ligação que esse rapaz tinha, esse homem já, né, tinha com o tráfico de drogas ali na região de Roseira, caso então que segue em investigação, mas infelizmente 2 casos, 2 mortes já registradas aqui na região do Vale do Paraíba, região do Vale Histórico, esse primeiro caso de Lavrinhas que eu comentei, que o indivíduo ainda não foi identificado, e agora esse homicídio consumado aí na cidade de Roseira, que a polícia também segue investigando, Nicolini. Mais 2 números, infelizmente, para a estatística aqui na região do Vale do Paraíba. Perfeito. Lucas Rodrigues ao vivo com as informações. Infelizmente, mais 2 assassinatos. A região segue violentíssima. Meu querido Lucas, obrigado pelas informações. Excelente noite para você. O Lucas está ao vivo na sede do DEINTER aqui de São José dos Campos. E a sua opinião no 997-6350-60, manda para cá. Antes de eu colocar as primeiras mensagens, eu queria convidar você, meu amigo, minha amiga, para mandar a sua mensagem para o Papo Reto. Você que é morador de São José dos Campos, você que mora em São José dos Campos, amanhã é quinta-feira e tem Papo Reto aqui na tela da Band no Brasil Urgente Vale. A gente vai receber o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, aqui no estúdio, para responder a sua pergunta.
Toda quinta-feira tem Papo Reto aqui. Cadê o Papo Reto? Vamos colocar o Papo Reto aqui, a lição, por favor. Boa, agora sim, chegou o Papo Reto. Né? Então, toda quinta-feira tem Papo Reto aqui no Brasil Urgente e Vale. A sua pergunta vai ser respondida pelo prefeito. E você manda a sua pergunta pra gente, pode mandar por vídeo, tá bom? Você pode mandar por vídeo do celular. A gente só pede que você grave a sua pergunta com o celular deitado, grava a pergunta e que ela seja rápida, uma pergunta mais direta, né? 20, 25 segundos no máximo, manda pra gente, o prefeito vai responder a sua pergunta, grava num lugar que seja claro, que não tenha barulho, para que a gente possa te entender bem e colocar as perguntas da população de São José para o prefeito responder. Se você tem vergonha, pode mandar escrita, a gente vai também colocar perguntas escritas, separar e fazer para o prefeito, é um papo reto com o prefeito Anderson Farias, que vai estar amanhã aqui comigo, eu conto com a sua participação. 997-63-50-60, agora as mensagens do povo. O Xandão diz, Nicolini, só faltou, mandou o juiz mandar os dois assistir um culto ou uma missa, né? A justiça no Brasil não nos surpreende mais. Obrigado, Xandão. A Mariana, boa noite, Nicolini, tô ligado, esse pé de China tá cada vez pior, tem coragem de assaltar a senhorinha. Manda um oi aí pra minha família, tá a família inteira lá, o vô, a mãe, o pai. Obrigado pela audiência. O Célio, é uma vergonha, Nicolini, as leis são boas, o problema é que são as brechas, né? E o interesse financeiro que nós sabemos, só Deus na causa. Um abraço ao melhor do Vale. Obrigado, Célio, pela audiência. A Cássia e a Lua de Pindamonhangaba, triste mesmo ver o caso dessa senhora de Quiririm. Como sempre, estamos na audiência, parabéns pelo programa, obrigado a vocês. O Ezequiel, boa tarde, Nicolini. Enquanto esses políticos estiverem rodando lâmpadas lá em Brasília, infelizmente vai continuar assim o nosso país aqui. Infelizmente o crime compensa para os marginais. Que vergonha, obrigado, Ezequiel, pela opinião. Edson Salles, Nicolini em Cruzeiro pode ser um carro fantasma, diz o Edson. Mas a justiça já definiu. O caso de Cruzeiro já está encerrado, não tem discussão. O principal suspeito foi absolvido e disso não se pode discutir, Edson. Foi absolvido e ponto final. Essa é a justiça. Palmas para o advogado. Ele foi absolvido e acabou. Triste para as famílias que perderam entes queridos. Para essas nossas mais sentidas condolências, Edson. O Paulo de São José, boa tarde, Nicolini. Agora o poste fez xixi no cachorro, né? Assaltar a velhinha não dá mais cadeia. Triste, né, Paulo? Obrigado pela audiência. O Minho, referente ao assalto da idosa de Quiririm, cadeia é pouco para esse ladrão covarde. É triste, Minho, mas não deu nada, já está na rua. Obrigado pela participação. Você continua mandando mensagem para cá. Põe imagem ao vivo de Taubaté na tela da Band. Olha aí, a noite vai caindo, o fim de tarde está chegando e eu volto já com muito mais informações. Estamos ao vivo, é 6h06. O Brasil Urgente Vale até as 6:50 da noite. As férias acabaram e o dinheiro zerou? A Semana da Grana chegou! O Vale Cap está sorteando 300 mil reais. É pra ajeitar a vida. 300 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro, 20 mil em cada. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. Vale Cap é regional, hein? O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. É mês de férias da criançada, mas na Farmaconde o cuidado com a saúde não tem descanso. Pastilhas Valda sem açúcar de R$ 7,49 por R$ 6,69. Absorvente para os seios, leve 30, pague 24 unidades de R$ 25,99 por R$ 20,79. Kit shampoo, mais condicionador Eiko de R$ 34,90 por R$ 28,49. Dorflex de 36 comprimidos de R$ 23,74 por R$ 18,99. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Cuidar, inovar, trabalhar. Mais que ações, estas são as vocações que moldam a alma de São José dos Campos. Na semana do aniversário da cidade, a Band Vale apresenta uma série especial em 3 episódios interligados. Uma viagem pelas raízes, pelo presente e pelo futuro de quem transforma São José todos os dias. A vocação de São José dos Campos. Dias 23, 24 e 25 de julho, nas 2 edições do Band Cidade. 3 reportagens, um documentário, uma cidade viva. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memória juntos. Century, o Brasil se liga aqui. ACI, Associação Comercial, 90 anos de história, inovação e compromisso com São José dos Campos. Já estou de volta ao Brasil, gente, vale até as 10 para 7 da noite aqui na tela da Band. Vamos falar de um assunto importante. Nessa época do ano, inverno, estiagem e as queimadas começam a castigar toda a nossa região. Ontem nós mostramos aqui, inclusive no Brasil, gente, vale um incêndio que atingiu a região do Pamonã, lá em São Luís do Paraitinga. Chamas que consumiram uma área, hoje já chamas extintas. A informação que nos chegou é que a área consumida foi de 230 mil metros quadrados. Você pode não ter muita noção do que é isso, mas um campo de futebol tem quase 10 mil metros quadrados. A gente arredonda um campo de futebol, 10 mil, foram 230 mil. Imagina 23 campos de futebol, o tamanho dessa área que foi queimada. Eu vou falar mais sobre esse caso ao vivo. Eu estou aqui com o Luiz Antunes, que é coordenador da Defesa Civil lá de São Luís do Paraitinga. Luiz Antunes, obrigado por nos atender. Boa noite para o senhor. Como é que chegou essa informação? São Luís tem uma área grande de zona rural e muita área de mata nativa. Com esse tempo seco, realmente é uma situação bastante complicada. Como é que foi o combate nessa área lá do Pamonã? Como é que a Defesa Civil contou com o apoio dos bombeiros? Como é que foi o trabalho? Agora tudo foi extinto, né? Boa noite para o senhor. Boa noite, Nicolino. Então, Nicolino, ontem a gente recebeu, a gente estava num curso, né, junto com os bombeiros, né, curso já sobre mesmo estiagem, né, sobre incêndio. Aí, por volta das 12h50, recebemos um chamado, né, de um incêndio no bairro Pamonã, né, que fica ali no quilômetro 54 da SP-125, que é da Oswaldo Cruz. Aí, logo de imediato, a gente já enviou 4 agentes para lá. Aí, novamente, veio outras informações, né, através de celulares, né, informando que um incêndio estava muito próximo da casa de uma senhora. Como a gente já estava junto com o bombeiro, que é o Cabo Medina, né, ele tem uma motobomba em cima da caminhonete, conseguimos chegar o mais rápido possível, e foi a sorte dessa senhora, né, que a casa dela estava prestes a ser tomada tudo pelas chamas. Aí conseguimos conter o fogo ali, né? Aí pedi mais 2 caminhões de pipa e fomos ali na batalha junto com o Corpo de Bombeiro, tinha bombeiros civis também ali que estavam ajudando, voluntários, né? Estava tudo ali empenhado ali, mas o fogo ali foi intenso, sabe? É um fogo que começou muito estranho, porque ele veio do topo do morro para baixo, né? E aí, como já está no período de estiagem, tem por causa de geada que acontece por aqui, então a mata estava muito seca. Então, o fogo foi consumindo muito rapidamente. Esse fogo começou ontem por volta do meio-dia e meio, né? E hoje que conseguimos encerrar esse incêndio por volta das 10h30, né? Que onde totalizou essa aí de 23 hectares, né? Deu em torno de 231.296 metros e 28 centímetros quadrados. Então, é uma área intensa que foi queimada, né? Isso é um grande prejuízo, né? Tanto para a fauna, para a flora, né? Inclusive, ali para os moradores, foram 7 casas que correram o risco de ser queimadas. Dessa senhora, então nem se fala, tinha porquinhos ali, né? E aí, junto aí com o bombeiro, pessoal, a gente conseguiu conter o fogo no entorno das casas. O principal foco, né? São as casas, proteger as vidas ali. A mata, infelizmente, né, não tem como você estar combatendo tudo ao mesmo tempo, né? O foco principal são as casas, as pessoas que moram ali. É bem complicado, viu, Nicolino, né? É uma área, hoje eu estive lá de novo, lá, a gente acabou pagando o restante que ficou por lá, mas é dó, né? Porque você vê, a mata ela foi preservada ali, sabe?
Mas, infelizmente, o pasto aí de tudo que estava lá, de braquiara, né, samambaia, então foi tudo consumido pelo fogo em prazo, que em pouco tempo ali consumiu tudo ali. A gente está Como vendo aqui as adentrou a imagens, Antunes. O Luiz Antunes é coordenador da Defesa Civil lá de São Luís do Paraitinga. A gente está vendo as imagens realmente. O mais importante é que nenhuma vítima, né, foi atingida, nenhuma pessoa foi atingida, não houve vítimas. E a gente fica triste também pelos bichinhos, pelos próprios bichos da mata que correm, que saem. Você falava aí de uma criação de porcos, que as pessoas têm de subsistência na roça, isso é muito comum, né? E às vezes os mangueirinhos ficam um pouco mais longe e às vezes não dá tempo de apagar o fogo. Dessa vez os bombeiros e a Defesa Civil principalmente conseguiram. A gente vê ali, ó, as casas bem perto do fogo e é uma coisa assustadora. Há indícios do que pode ter causado esse incêndio de grandes proporções aí em São Luís do Paraitinga e mais do que isso, qual a dica para que se evite novos focos de incêndio, Antunes? Então, Nicolino, o que acontece, né? A gente não tem, né? Não há uma pessoa específica para você apontar que foi o causador disso aí, né? Então, é de natureza desconhecida, né? Mas a gente vai investigar, a gente vai, né, a fundo isso aí, porque hoje São Luís, né, tem leis municipais, né? De 2.411, de 2024, e tem uma lei complementar de 2.525, de 2025. Então, Nicolino, é umas leis pesadas que vai custar muito caro para as pessoas que colocarem fogo. Pra você ter uma ideia, né? Cobrado por metro quadrado 10 UFESP. Então, cada UFESP é R$ 37,00. Então, por metro quadrado, Nicolino, são R$ 370,00. Imagina uma área dessa aí, se você for fazer uma multa, o quanto essa pessoa, né, no caso ali, ela poderia vir a pagar. Então, eu vou estar junto aí com o Corpo de Bombeiro, que é o Cabo Medina, a gente vai estar vendo aí, notificando essas pessoas onde já são mais residentes aqui em São Luís, mostrando as leis que elas são rigorosas e vai pegar pesado, né? Então essa pessoa tem que tomar muito cuidado com esse incêndio. Isso, Nicolino, vale também para queima de lixo doméstico, tá? Aquele que junta um cisquinho para queimar, né? E acaba causando incêndio, como já aconteceu por aqui. Eles também têm que tomar cuidado, não pode mais colocar fogo, fazer o cisquinho, colocar aquele fogo controlado ali, que no fim acaba fugindo do controle. Então, com essas multas agora, as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque fica bem caro. É isso, né? Então tá aí a dica, as pessoas às vezes queimam lixo, querem queimar pequenas áreas e o fogo sai do controle porque está muito seco, um vento pode levar o fogo adiante e os bombeiros e a Defesa Civil estão sempre a posto. A gente parabeniza vocês pelo trabalho, que bom que o fogo já foi completamente extinto, um dos maiores incêndios aí dessa temporada de fogo até agora registrados aqui na região. A gente espera que outros não aconteçam, mas a gente sabe que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão sempre atentos em caso de emergência. Muito obrigado, Luiz Antunes. Boa sorte aí no trabalho. São Luís tem muita área para cobrir. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Nicolini. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, muito obrigado. Está aí ao vivo, né, o Luiz Antunes, direto de São Luís, lá da Defesa Civil, falando para a gente como é que foi o trabalho de contenção desse fogo nessa grande área no Pamonã, zona rural de São Luís do Paraitinga, onde a gente tem uma audiência imensa, muita gente assiste a gente por lá. Em Ubatuba, um incêndio em uma vegetação no bairro Cachoeira dos Macacos mobilizou o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, foi ontem à tarde. O fogo foi controlado antes de atingir residências também. E com isso não se espalhou pela área de mata mais densa, mas cerca de 1.000 metros quadrados de vegetação também foram queimados nessa região. Os bombeiros usaram aí um caminhão, cerca de 5.000 litros de água para extinguir as chamas. Seguimos com o Brasil Urgente Vale. Ninguém ficou ferido em São José. A concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra e a prefeitura começaram novas interdições na região do Jardim Augusta. É a obra da Marginal Nova. Agora as alterações tentam minimizar o impacto da obra, mas não tem jeito, né? Dor de cabeça para quem usa esse trecho, mas vai ficar bom. As marginais da Dutra vão ficar bem bacanas. A gente fez uma reportagem para que você entenda. Aumenta o volume aí, põe na tela a lição.
Importantes vias de ligação, a Avenida Doutor Nelson Dávila e a Rua Paraibuna, estão com pontos de interdição por conta de obras na Via Dutra, em São José dos Campos. Segundo a Prefeitura, o fechamento de algumas faixas fazem parte da ampliação da rodovia. Nicolini, ainda de acordo com a concessionária que administra a rodovia Presidente Dutra, o prazo para o término da obra é de 45 dias. E uma faixa de rolamento que passa aqui embaixo do viaduto também precisará ser interditada. E o motorista que passa aqui pela região vai precisar prestar muita atenção na sinalização. Para diminuir os impactos no trânsito local, a concessionária que administra a Via Federal está implantando uma agulha de acesso à marginal, na região do Jardim Augusta. O objetivo é deslocar os veículos da Avenida Deputado Benedito Matarazzo, que se destinam à Dutra, antes do cruzamento com a Avenida Nelson Dávila, onde ocorrerá a interdição. Fica atento, hein? Fica atento. É região de grande movimento em São José dos Campos. Principalmente você que passa aí pela região constantemente, aí próximo ali à entrada do CTA, passa embaixo da Dutra, ali no começo da Nelson Dávila, muita paciência. Falando da Dutra, aquela carga especial enorme que vai para o exterior, vai passar pela Dutra, ela segue em Arujá, mas ela vai retomar a viagem hoje, é isso, ô produção? É isso, quem trafega pela Dutra tem que tomar cuidado porque há previsão de deslocamento a partir das 6 horas da manhã de amanhã. Segundo a concessionária que administra a Dutra, a carga vai seguir da Balança de Guararema, onde está, no quilômetro 179. Ou melhor, ela está em Arujá, né? E ela vai até Guararema. Estão me corrigindo aqui, muito obrigado à produção. Né? Ela está em Arujá e vai até Guararema. Então ela tá vai descer a serrinha ali de Arujá e vai até a Balança em Guararema no 179. Tá? Ela vem pela pista sentido Rio, vai começar às 6 da manhã. Em caso de neblina densa, a operação será suspensa temporariamente, então não sei não se vai sair, hein? Ela ocupa 2 faixas e a concessionária alerta os motoristas para redobrar a atenção, respeitar a sinalização. Ela tem 130 metros de extensão e passa pela região, vai passar por aqui. Ela anda 10, 15, no máximo 20 km por hora, então paciência. A gente vai ter que ter muita paciência, a hora que passar por aqui vai ser um fervo, eu quero só ver. Olha, vou mostrar a imagem da Dutra ao vivo, aí tem imagem da Dutra ao vivo, ô produção? Tempo real, olha aí a Dutra no trecho de São José dos Campos, carregada, nos 2 sentidos, quilômetro 156, motorista tem que ter muita paciência nesse trecho entre São José dos Campos e Jacareí, apesar de que melhorou o trânsito nesse trecho depois da liberação da passagem ali pela Via Oeste, né? É a obra que interligou por dentro ali a Via Oeste com a Davi Lino, lá de Jacareí, né? É a obra que foi concluída há poucos meses, então dá para ir por dentro e tem ainda a Estrada Velha, que essa é mais ruinzinha, né? Mas tem várias opções, então diminuiu ali a situação, mas ainda assim, olha aí, ó, principalmente sentido Rio de Janeiro, o motorista tem que ter bastante paciência nesse trecho de São José dos Campos. Olha, agora eu tenho um recado importante para você ligado no Brasil Urgente Vale, meu amigo, minha amiga, as férias de julho estão acabando e a gente sabe que a criançada em casa muda a rotina completamente, não é mesmo? Mas você já pensou em aproveitar esse período para cuidar de algo super importante para essa criançada? E sem correria, aproveite as férias e cuide da saúde bucal dos seus filhos. Na Cop Odontologia tem a solução perfeita. Aproveite as férias, leve as crianças para fazer uma limpeza profissional nos dentes, garantir o sorriso bacana, garantir que elas voltem às aulas mais saudáveis, mais protegidas contra as cáries. Aí você está perguntando assim, mas é caro, Nicolini, não é nada, na Cop cabe no seu bolso. Não deixe para depois. Agende já uma avaliação na Cop para o seu filho e para toda a família. Você vai ver como é possível. Entre em contato com a Cop agora através do WhatsApp, anota aí, código 11, hein? Código de área 11, anota aí no celular, 93746-2994. Você pode apontar o seu celular aqui para o QR Code que está na sua tela. Se apontou, já vai direto, já conversa com a Cop, já marca a sua avaliação. Cop, vamos juntos transformar o seu sorriso.
São 6h23, mais povo na tela antes do intervalo, meu querido Douglas. O Tiago de São José, boa tarde, Nicolini. Que covardia com essa idosa sem defesa. Fazem isso porque sabem das leis, diz o Tiago. Obrigado pela audiência, Tiago. O Ademir de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Muitas das vezes esses incêndios são criminosos. Tem pessoa que não pode ver um mato seco. E às vezes não é nem criminoso, viu, Ademir? Às vezes é ignorância mesmo. Ah, não, vou colocar fogo só nesse pedacinho aqui, vou limpar o terreno. Aí já viu, né? Ah, tem muito lixo. Eu tô sem o carro para levar lá na cidade, lá eu vou queimar. E aí perde o controle. Mas tem criminoso também, né? Infelizmente. Obrigado, Ademir, pela audiência. O Leandro Correia de São José, Nicolini, levar 10 anos para dizer que faltou provas, soltar os dois de Quiririm. É isso, é a justiça, o Leandro. Tá? A justiça não discute. A gente só mostra aqui, né? Mas é revoltante. Obrigado pela audiência. O Luiz Carlos, boa noite, Nicolini. Esse pessoal da Defesa Civil são verdadeiros heróis. Aplausos pra galera da Defesa Civil aí, produção. Imagens ao vivo de Caraguatatuba na tela do Brasil Urgente Vale. Cadê o Litoral Norte? Vamos mostrar o Litoral Norte aí. Olha que bonito, visto de cima, Caraguatatuba. Tá toda iluminada, já é noite no Litoral Norte. 18 graus, eu volto já. A partir do momento que eu tomei decisão e não tive medo, eu tive toda a proteção. Me passaram muita segurança, eu respirava, porque eu sabia que eu tinha alguém me protegendo. E o apoio que a Prefeitura e a GCM me dá, que é a patrulha. Eles arriscam a vida deles para salvar a nossa vida. Então, gratidão é pouco, é mais que gratidão, sabe? É um agradecimento eterno pelo tudo que eles fizeram, por todo o carinho, por todo o cuidado que eles têm. Estéreo Vale. Essa é a Ortovip, uma clínica especializada em tratamentos odontológicos há 23 anos construindo sorrisos em São José dos Campos. Com profissionais especialistas e equipamentos modernos para recuperar o que você mais quer, o seu sorriso. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial. Uma combinação completa de tratamentos para realçar seu sorriso em harmonia com a face. Na Ortovip você tem a credibilidade e segurança que precisa. Agende a sua consulta. Primeiro arraiá da Arena Famaconde, de 25 a 27 de julho, a partir das 12 horas, com entrada gratuita, Será no estacionamento da Arena, com diversão pra toda a família, shows ao vivo e comidas típicas. E também tem espaços com várias brincadeiras e atividades pra criançada. Shows com Jorge, Dimas e João, Gustavo e Mateu, Thales e Lucas, Fernando e Fabiano e Mona Reis. Vem pro primeiro arraiá da Arena Famaconde, mídia oficial, Grupo Bandivale. De volta com o Brasil Urgente Vale ao vivo até às 10 para 7 da noite aqui na tela da Band. Em Caçapava, a Polícia Civil prendeu um homem e com ele quase 4.000 porções de droga. Os entorpecentes estavam escondidos em tonéis no fundo da residência. A gente pode chamar, Douglas Cruz, de casa-bomba esse caso também? Boa noite mais uma vez. Exatamente, Nicolini. Boa noite para você mais uma vez, para todos também que acompanham o Brasil Urgente Vale. Casa Bomba, que é esse nome dado pela polícia para essas residências que são utilizadas pelo tráfico de drogas para armazenar grandes quantidades de entorpecentes, Nicolini. Então, esse caso que aconteceu ontem foi deflagrada essa ação pela DIS, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, aqui de São José dos Campos, que prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Caçapava. De acordo com a Polícia Civil, essa ação foi desencadeada após a equipe receber denúncias que indicavam que as drogas estavam escondidas nessa casa aí que fica lá na rua Francisco Ferreira Pinto, na Vila Antônio Augusto Luiz, em Caçapava, Nicolini.
com a autorização do morador, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram nos fundos da casa esses 2 tonéis que estavam enterrados sob um piso solto. Essas imagens que a gente está vendo agora na tela, ele estava escondido abaixo de um colchão onde dormia o cachorro da família. Dentro dos tonéis foram encontradas 1.690 porções, digamos assim, de flores de maconha, 810 porções menores também de maconha, mais de 1.000 porções de crack, 300 pinos de cocaína, além também de sacos com cocaína a granel, cerca de 4.000 porções da droga, Nicolini. Ao ser questionado, o suspeito confessou que tinha sido contratado por um outro indivíduo que não quis identificar para armazenar os entorpecentes em sua residência. Ele recebia como pagamento o valor do aluguel, Nicolini, da casa. A ação foi conduzida, então, pelos agentes da 2ª DIS aqui de São José dos Campos. Esse indivíduo que era proprietário da casa, ou melhor, que locava a casa, foi então trazido aqui para a delegacia da DIS em São José dos Campos, onde foi preso pelo crime de tráfico de drogas, cerca de 4.000 porções de drogas, além de sacos com cocaína a granel nessa casa-bomba na cidade de Caçapava, Nicolini. Perfeito, perfeito. Eu queria agradecer ao Douglas mais uma vez, parabenizar o Dr. Hugo, a equipe de Caçapava, trabalhando muito. Os caras enterram, os caras fazem verdadeiros bunkers, né? Para guardar drogas. E olha, tinha até piso em cima, entendeu? Para disfarçar, né? E olha a quantidade de droga que estava ali. É tráfico pesado, mais de 4.000 porções foram encontradas. Parabéns à Polícia Civil de Caçapava por essa ação. Obrigado, Douglas. Vamos seguir com o Brasil Urgente Vale para mudar de assunto agora e falar de um assunto que é muito polêmico. Eu queria chamar a sua atenção, você que está me assistindo aí, meu amigo, minha amiga. É um assunto ligado à saúde. Mas mais do que a saúde, é a vaidade das pessoas, né? Porque o ser humano é um bicho vaidoso. Né? Uns mais, outros menos, mas ele é um bicho vaidoso. E aí tem muita polêmica quanto aos procedimentos estéticos. A gente mostrou aqui, há cerca de 10 dias, o caso da dona Marlene da Silva Barros, uma idosa de 76 anos que morreu quando foi fazer um lifting facial, segundo ela, numa clínica de odontologia. Aí a clínica falou que não foi lifting, não sei o quê, que o médico estava habilitado, na média não pode, disse o Conselho Regional de Odonto, fazer o procedimento. Enfim, o caso reacende um debate sobre que profissional pode fazer o quê? Que profissional pode fazer o quê? Tem um projeto de lei, olha aí, ó os deputados que a gente tem que cobrar aí, ó. Tem um projeto de lei que pretende dar mais clareza sobre o assunto. Vamos torcer para ele andar logo, né? Vamos entender todo esse caso. A bela reportagem preparada para você aqui na tela da Band. Procedimentos estéticos fazem parte da rotina de muita gente, mas o que deveria ser sinônimo de autoestima pode acabar em dor de cabeça e até em tragédia. Foi o que aconteceu com uma idosa de 76 anos que morreu após complicações de um lifting facial e de uma lipoaspiração cervical. Os procedimentos foram feitos por um cirurgião dentista em uma clínica de São José dos Campos. Lifting facial, que segundo o Conselho Federal de Odontologia é vetado à profissão. A clínica nega que fez o procedimento em questão. O caso acendeu um alerta, o que pode ou não ser feito em um procedimento estético e quais profissionais podem fazer determinados procedimentos. Infelizmente, essa situação não é e nem será a única aqui no Brasil, né? Principalmente o público feminino, a gente tem buscado cada vez mais se cuidar e estar atenada com os procedimentos estéticos, né? Eles se tornaram mais populares, vamos dizer assim, inclusive com clínicas fornecendo mecanismos de financiamento de cirurgias plásticas, tudo para facilitar o acesso. Só que ao mesmo tempo em que isso passou a ser facilitado, abriu-se, né, um mercado para aqueles que não estão agindo de forma correta. Quando um procedimento envolve anestesia geral, cortes profundos ou qualquer técnica invasiva, a recomendação é que um médico com especialização faça a operação. Este médico dermatologista orienta sobre a importância da escolha do profissional. Isso é determinado pelos conselhos de cada profissão e o conselho determina o que cada profissão está apto a fazer, né? Então, eu acho que antes de procurar o profissional, depende muito do que vai se fazer, de um peeling suave
a um lifting facial, tem muita diferença. Então, não é sempre o mesmo profissional que pode fazer as duas coisas, né? De acordo com o profissional, a pressa por resultados e os anúncios em redes sociais podem ser armadilhas perigosas. Ter muito cuidado com divulgações de Instagram, do que se hoje usa muito para seduzir o paciente a chegar naquele profissional. Buscar órgãos realmente que possam dar informações sem máscara nenhuma. A advogada também alerta que, mais do que perceber erros durante o procedimento, o que é difícil para quem não é da área, o cuidado começa antes, na escolha do profissional. Eu preciso fazer uma pesquisa básica para entender se o conselho profissional daquele profissional, né, se autoriza a realização daquele procedimento. Porque em rede social tudo é possível. Então, é possível que ele faça um perfil lindo, maravilhoso, com resultados. Isso não significa que ele detém a técnica e está amparado pelo seu conselho. Então, nós, enquanto pacientes e consumidores, temos um dever básico de pesquisa sobre esse profissional, levando em consideração que estamos colocando a nossa própria vida em risco. Antes de realizar qualquer procedimento estético, é muito importante pesquisar o profissional. Vale consultar os sites dos conselhos de classe para saber se ele tem uma qualificação ou especialização naquela determinada área. Também é importante conversar com outros pacientes e buscar referências desse profissional para evitar riscos. Um projeto de lei em discussão no Senado quer tornar obrigatória a notificação de complicações causadas por procedimentos estéticos. A ideia é reforçar a fiscalização e evitar que histórias como a que aconteceu em São José dos Campos se repitam. O projeto vai mostrar o que leva uma cirurgia eletiva a culminar com a morte. Assim, não que não possa, claro que na área da saúde não é matemática, tudo pode acontecer. Mas, estatisticamente, uma cirurgia eletiva que você tem exame prévio, avaliação prévia, por que a pessoa foi a óbito, né? Qual a complicação que aconteceu ali. Então, a notificação compulsória visa exatamente isso, é conhecer o que causou o problema. E olha, o doutor Érico de Santos luta por isso há muito tempo. Quando Poliana Gama foi deputada também trabalhou para essa questão. E é importante que não se esqueça desse trabalho e que os deputados avancem nesse quesito. Isso é muito importante. O doutor Érico é cirurgião também, é dermatologista, tem uma experiência muito grande, né? E é preciso deixar muito claro quem pode fazer o quê, quem faz o quê, né? Isso é muito importante para que também se possa penalizar os erros e as pessoas não sejam prejudicadas, né? Essa é a grande realidade. Olha, antes de ir para o intervalo comercial, queria lembrar você mais uma vez que amanhã é quinta-feira e tem papo reto aqui no Brasil Urgente Vale. Eu vou receber o prefeito Anderson Farias aqui amanhã, então manda a sua pergunta. É papo reto com o prefeito. Toda quinta-feira tem papo reto, amanhã é o prefeito Anderson Farias. Você que é de São José dos Campos, tem alguma pergunta de qualquer setor da cidade, manda para cá e manda em vídeo, grava com o celular deitado. Tá? A gente sempre fala, gravar com o celular deitado, faz a sua pergunta, manda para cá. Você tá com vergonha, escreve, fala, pergunta para o Papo Reto. E pergunta, prefeito, o que você quer saber? Amanhã o Anderson vai estar respondendo as mensagens ao vivo aqui no nosso estúdio. Papo Reto de todas as quintas. Agora as mensagens que o pessoal mandou sobre o programa de hoje. O Reinaldo de Taubaté. Boa tarde, Nicolini. Infelizmente, a lei no Brasil está ultrapassada. O bandido sempre tem prioridade. Ele rouba, ele mata e fica impune. Obrigado, Reinaldo, pela audiência. O Eloy, boa noite, Nicolini. Para que serve a audiência de custódia? Para soltar bandido? Pergunta o Eloy. Obrigado pela audiência, Eloy. O Mário de Taubaté, boa noite, Nicolini. Aqui com o meu filhão Rafael, vendo o seu programa no Jaraguá, em Taubaté. Alô, pessoal do Jaraguá, meu abraço, meu carinho. Obrigado pela audiência. Também o pessoal de Aparecida, ligado no Brasil Urgente Vale, essa é a Basílica ao vivo, 18 graus, eu volto já com mais notícias.
Sebastião entrega o irmão para a Júlia. O Ivan está envolvido em confusão. Papai nunca mencionou nada. Não podemos permitir que o Ivan continue fazendo o que quiser nessa empresa. E Márcia conhece o pior lado de Carlos Mário. Eu quero ver a família Valejo comendo aqui no chão que nem os porcos. Ai, não seja ridículo. Tá preocupada com o que vai acontecer com o Ivan Valejo? Hoje, 20h30 da noite. Café com aroma de mulher. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Prorrogado Outlet Chemaralto. O sucesso foi tão grande que decidimos prorrogar até sábado, dia 26. A maior ação do ano chegou na Chemaralto. Outlet de ofertas com super liquidação das últimas unidades da linha 2025. Confira as vantagens. IPVA 2025 e 2026 grátis. 1 ano de seguro. 1 ano de tanque cheio. Entrada facilitada em 10 vezes sem juros. Aproveite as melhores condições para sair de carro novo em nossas lojas de Guaratinguetá e Lorena. Mas corra, são as últimas unidades. Prepare as malas. O Band Cidade segunda edição vai te levar para um tour imperdível com a segunda edição do Band na Serra. Descubra 8 cidades cheias de charme, com o melhor da cultura, da gastronomia e das paisagens de tirar o fôlego, direto na sua tela. Band na Serra, no Band Cidade segunda edição. Oferecimento: Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos. Brasil, gente, vale de volta ao vivo aqui na tela da Band. Eu volto com o Douglas Cruz, direto da redação, para a gente corrigir uma informação, e a gente erra também. Quando a gente erra, a gente corrige. Caso de Cruzeiro, do principal acusado do caso do acidente que matou 2 pessoas e feriu 7, que foi absolvido em processo transitado e julgado na justiça, não tem mais discussão, ele é inocente para a justiça. A gente falou aqui que ele era o dono do carro, mas ele não era, né, Douglas? Traz o detalhe, corrija a informação que a gente deu errado, por favor, Douglas. Exatamente, Nicolini. O carro que aparece nas imagens pertencia, na verdade, às vítimas do acidente, as 2 pessoas que acabaram falecendo no acidente. De acordo com a Justiça, o indiciado pela Polícia Civil de que estaria dirigindo um dos carros envolvidos no acidente, Gabriel Roubada de Souza Silva, foi inocentado das acusações, porque, de acordo com a Justiça da Vara Criminal de Cruzeiro, o Ministério Público e a Polícia Civil não ofereceram provas suficientes para comprovar que ele estava dirigindo, ou melhor, que estava envolvido no acidente, Nicolini. Então esse caso está resolvido pela Justiça, porém não foram apontados novos acusados por esse caso, que aconteceu no dia 2 de agosto de 2015, 10 anos depois. Então esse caso segue sem solução. A Justiça então concluiu que o indiciado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público não teve culpa no caso do acidente, Nicolini. Perfeito. E aí talvez tenha problema na execução do indiciamento, né? O trabalho de investigação, que talvez não tenha sido bem feito à época, e aí a justiça, infelizmente, demora muito tempo para resolver as coisas. Obrigado, Douglas, pelas informações. Tá aí a informação correta para você que acompanha o Brasil Urgente e Válido, que é isso, tem que falar o que aconteceu, né? Então aí não há confirmação, segundo a justiça, de que o cara estava envolvido. Agora demora 10 anos, né? É justiça brasileira, 10 anos é demais, né? Vem comigo aqui, ô Alisson. Lembra do esquema de troca de malas no aeroporto de Guarulhos? Esquema que foi usado para enviar cocaína para a Europa. Até Inocente dançou nessa. Pois é, hoje a Polícia Federal prendeu o chefe da quadrilha. Na tela. Foram 2 anos de investigação até a Polícia Federal identificar e prender o último chefe da quadrilha que trocava as etiquetas das malas no aeroporto de Guarulhos
para enviar drogas para a Europa. O homem de 30 anos não teve a identidade revelada porque as investigações continuam. Ele era o responsável pela parte financeira do esquema e por levar as malas com cocaína até o aeroporto. Lá dentro, as etiquetas eram trocadas e as bagagens despachadas para o continente europeu. Ele era responsável pelo pagamento, então ele fazia também o recrutamento e atuava um pouquinho até na logística, né? Em 2023, 2 brasileiras tiveram as etiquetas das bagagens trocadas e acabaram presas na Alemanha. Jeane Pauline e Kátia Bahia ficaram detidas 38 dias, acusadas de tráfico internacional, até que as investigações da Polícia Federal mostraram que as malas foram trocadas por funcionários do aeroporto de Guarulhos ligados à quadrilha. No ano passado, a justiça alemã determinou o pagamento de uma indenização às brasileiras, que por causa da prisão injusta, tiveram os vistos americanos suspensos. 6 criminosos envolvidos no esquema já tinham sido condenados. Olha, tem muito para se trabalhar e investigar em casos como esse aí, você pode ter certeza disso, né? Mas pelo menos a polícia está trabalhando, o chefe da quadrilha foi preso e já dizia o saudoso Zé Paulo de Andrade do Pulo do Gato, quem é mais antigo aí se lembra, já faz 5 anos que ele se foi esses dias, né, celebrado 5 anos da morte do Zé Paulo, mas ele fala assim, quando o problema está do lado de dentro, não adianta fechar a tramela, aí não tem jeito, né? Mas a polícia tem que trabalhar e fazer a parte dela. Tá frio em Campos do Jordão ou não? Cadê as imagens, ô produção? Me ajuda aí. Olha aí as imagens de Campos do Jordão. Já faz 11 graus em Campos do Jordão. A Band tá lá na Praça do Capivari. Sexta-feira tem os donos da bola direto da Praça do Capivari. Sexta-feira tem o Band Cidade. Olha, tá lindo, hein? Você não passou por lá, ainda aproveita esse final de semana, né? Tira foto lá com os cenários, tá tudo muito bacana. 11 graus, faz frio, eu volto já. Toda quarta-feira tem ele aqui, que escancara esse mundão de Deus pra nós. Christian Dimitrios explora o Mar do Caribe. Vamos ver a vida dos tubarões. No Olhar do Brasil, as praias paradisíacas e as curiosidades de Itacaré, litoral da Bahia. No palco, a dupla Zé Henrique e Gabriel. Mais fácil o povo aqui no bar desistir de beber. Hoje, 10h30, melhor da noite. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria protege o que é mais importante para você. Portaria presencial e remota, monitoramento, limpeza, conservação e segurança patrimonial, rondas de jardinagem e apoio para eventos. Com tecnologia de ponta e uma equipe altamente treinada, entregamos soluções completas com excelência e confiança. Selva Zeladoria. Segurança, cuidado e inovação com o que é mais importante para você. No Grupo Itavema, você encontra o SUV mais premiado do ano, o Renault Kardian. Recebeu 11 prêmios nos últimos meses, incluindo carro do ano e motor do ano a combustão pela Auto Sport. Venha fazer um test drive no SUV que elevou o nível do segmento e aproveite. Versões com desconto de até 25 mil com seu usado na troca, a partir de R$ 102.990 e taxas a partir de 0% ao mês. Venha conhecer Grupo Itavema. A Band Vale vai tomar conta de Campos do Jordão com o Band Inverno. Durante todo o mês de julho, nossa programação será ao vivo, direto da Praça do Capivari. Vai ter ação promocional, muito conteúdo, um espaço instagramável para bombar o seu feed e, claro, a galera da Band Vale marcando presença. Oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. E Chás Leão, sempre um chá para cada momento do seu dia. Brasil Urgente Vale. Oferecimento Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estou de volta com o Brasil Urgente Vale, reta final já, Otávio Baldin, um resumo das notícias do dia no Band Cidade, segunda edição. Agora, mensagens do povo que tem participado muito
com a gente, que nos deixa muito feliz. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. William de São José dos Campos, parabéns pelo programa, Nicolini, assisto todo dia. Essa foto é aqui do Jardim Mariana. Olha o céu aí, multicolorido, bonito demais, né? Obrigado pela participação, William, pela audiência, por ter mandado a foto pra gente. A Lia e o Orlando estão em Pinda. Boa noite, tempo seco, né? E as pessoas sem noção colocam fogo no mato. A gente é que sofre com a fumaça. Nas cidades tem muita fumaça realmente, né? Tem hora que castiga. Pegar com o vidro aberto quando vem fumaçou o carro, aí é difícil. Obrigado pela audiência. Vera Márcia, boa noite, Nicolini. Imagina o susto dessa senhorinha em Taubaté. Tadinha. E é disso pra pior, infelizmente. Vera, obrigado pela audiência. Tiago Reis, que maldade fizeram com essa senhora em Taubaté. Tem que melhorar as leis do Brasil para punir. É o melhor jornal da região do Vale do Paraíba. Obrigado, Tiago. Excelente noite para você. Para fechar, o Pedro Mota, de Jacareí. Boa noite, Nicolini. Todas as tardes, às 18 horas, estou coladinho no seu programa. Obrigado, Pedro. Mas esses incêndios, muitas das vezes, os proprietários acham mais barato queimar o mato do que pagar. Cadê a mensagem, produção? Muito obrigado. Acha mais barato queimar o mato do que pagar para limpar, só que não medem os riscos e as consequências, diz o Pedro lá de Jacareí. Obrigado pela audiência, Pedro. Tempo esgotado, obrigado a você que esteve comigo. Mas esta tarde eu volto amanhã às 5h30 da tarde ao vivo aqui na tela da Band com mais uma edição do Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana. Obrigado à minha produção, edição, à direção de TV, a todo mundo que esteve com a gente. Vem aí o Otávio Baldinho, Band Cidade, segunda edição. Tudo pronto, Otávio? Boa noite. Maravilha, seguimos firmes aqui, Nicolini. Bom jornal.